Tô aqui de volta e você direto ao ponto. O que funcionou e o que não funcionou na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Participei da cobertura, narrei jogos, fiz reportagem, lidei com a organização e tô aqui para fazer esse balanço. Afinal de contas, serviu como uma experiência e um laboratório para a Copa do Mundo de Seleções que vai acontecer daqui a pouco. E o pontapé inicial já foi dado. E aí, beleza? Fica aqui aquele pedido, né? Faz tempo que eu não aparecia, mas aproveita já, deixa o like aí, que a gente vai sempre produzir conteúdos falando agora diretamente do país da Copa do Mundo de Seleções. E com o término da Copa do Mundo de Clubes, é hora da gente fazer um grande balanço. Vamos lá, eu sou Conrado Juliette, para quem não me conhece, esse é o canal do Conca, sou correspondente da ESPN, correspondente da Rede Transamérica, faço também conteúdos de NFL junto com o Patriots Brasil. E para onde mais chamar, a gente tá aí narrando, comentando, reportando. É o seguinte, quero falar da Copa do Mundo de Clubes. Vivi essa experiência de perto, entrei a partir da terceira rodada, assim, mais efetivamente, da fase de grupos, porque eu vinha de uma cobertura que foi especial e longa, né, de 7 jogos, 22 dias nas finais da NBA, que acabou coroando o Oklahoma City Thunder como grande campeão. Mas, junto com a nossa rádio USA, eu estive presente na Copa do Mundo de Clubes. A nossa rádio, que é uma rádio brasileira aqui nos Estados Unidos, comprou os direitos dessa competição, então eu me dividi entre a coordenação, a parte logística, mas também na atuação no microfone, narrando alguns jogos. Tive a oportunidade de narrar de perto grandes craques, que foi um grande privilégio. Olha a sobra do Arnold dentro da área, ele cruza, passou por todo mundo! Garcia! E ao longo da competição, eu peguei o meu caderninho, porque eu sou desses, da moda antiga, e fui escrevendo assim, o que eu achei legal, o que eu não achei, e falei, vou vir aqui e vou fazer esse balanço. Acho que não há dúvida para ninguém, né, que a Copa do Mundo de Clubes acabou sendo o que era antigamente a Copa das Confederações. Ou seja, um torneio laboratório, um torneio teste. Por isso até que eu acredito que o Brasil tem chances de receber a próxima edição em 2029, mas a gente fala disso num outro vídeo. E aí talvez em 2033 a Arábia Saudita vá receber, porque você sabe que a Copa de 2034 vai ser lá na Arábia Saudita. A de 2030 é uma confusão, ela começa na América do Sul, vai ser em 3 continentes, e depois vai para Marrocos e para Espanha. Então América do Sul, África, Europa e quase naquele joguinho do War, um continente à sua escolha. Bom, vou começar dizendo o seguinte, público. A gente terminou no domingo com 81 mil torcedores, um pouco mais do que isso lá no MetLife Stadium, estabelecendo um recorde na grande decisão, a vitória do Chelsea por 3-0 sobre o Paris Saint-Germain. Mas você deve ter visto, você deve ter ouvido ao longo da competição que nem todos os estádios estavam cheios. E mais, a informação de que a FIFA, e isso não é especulação, aconteceu, a FIFA ao longo da competição fez alguns movimentos para não parecer tão vazio o estádio. Qual foi o principal deles? Baixar o preço de ingresso, ou até criar promoções do tipo compre uma e leve 2. Outra sacada que foi feita, pensando na imagem dos estádios, foi trazer o público que tinha comprado ingresso nos anéis superiores para os anéis intermediários ou inferiores, porque daí a imagem fechada mostraria que tinha mais público. Aqui eu começo dizendo o que eu acho que não deu certo e o que eu faria de diferente, né? Pensando em Copa do Mundo de clubes, mas pensando na imensidão que é os Estados Unidos. Eu teria segurado em menos sedes. Não é o caso da Copa de Seleções, que vai se dividir em 3 países e que vai envolver 48 times. Aí tudo bem, se justifica. Mas para essa edição, eu acho que a FIFA errou em pulverizar, em espalhar demais. Eu teria feito esse torneio em talvez 4, 5 sedes e em locais que fossem mais amigáveis ao futebol. E eu não vou entrar na discussão, já tem outros vídeos aqui no meu canal sobre americano gosta, não gosta de futebol, não é o tema disso. Mas você tem regiões aqui no país, seja pela presença de imigrantes, pela presença latina, que gosta mais do futebol e que poderia ter recebido um maior número de jogos. Uma região clara e que recebeu partidas foi Miami e Orlando.
né? É um lugar ali que a gente tem, inclusive, muitos brasileiros e que está acostumado. É hoje o lugar onde está jogando o Messi. Então ali poderia ter sido uma das bases. Nova York foi escolhido porque o MetLife Stadium também vai ser final da Copa do Mundo de Seleções. Também podia ter mantido por ali, como fez naquele eixo ali com a Filadélfia. Mas teve uma área que eu acho que ficou de fora e não foi legal. A gente chegou até a ter poucos jogos em Cincinnati. O TQL Stadium, que é a casa do UFC Cincinnati, que aliás eu fui outro dia por assim dizer, mas tem vídeo aqui no canal mostrando um dos lugares que mais gosta de futebol nos Estados Unidos. Cincinnati Columbus. Uma parte ali do estado de Ohio que é hoje, para o americano, uma das principais em termos de presença de público e de gosto também pelo futebol. Acho que eles podiam ter concentrado algumas partidas por ali. Agora, obviamente, para mim, o maior erro, a questão do horário dos jogos. Isso foi até endereçado na última entrevista do Infantino, antes da decisão no final de semana lá em Nova York. Gente, eu entendo, é um negócio, não sejamos inocentes. Obviamente que quando se fez a tabela, se pensa no público europeu, o público que poderia consumir os jogos da Copa do Mundo de clubes em horários mais agradáveis. Partidas começando às 3 da tarde foi, assim, um grande de um risco. Tanto que nós tivemos aquelas paralisações. E deixa eu só contar uma história rapidinha e eu volto aqui pro tema horário de jogos. Faço transmissões da Major League Soccer há um tempão na nossa rádio. Lembra que eu falei? A nossa rádio, há 9 temporadas, faz as transmissões em português do New England Revolution. E cansei de ficar mofando, às vezes, no estúdio, porque o jogo não ia começar por causa do weather delay. Weather delay é quando os caras notam num raio de 5 milhas, né, em volta do estádio a possibilidade de raios. Isso é regra no país. Isso irritou muita gente. O caso mais absurdo foi daquele Chelsea-Benfica, que ficou 2 horas parado com o jogo lá na parte final. O Maresca, né, acabou sendo uma das vozes mais contrárias a isso, e eu entendo, mas essa é uma regra que não vai mudar. Isso é legislação governamental, não é a FIFA, não é a Federação de Futebol dos Estados Unidos, não é a Conmebol, e sim uma coisa que vai acontecer, porque nesse período do meio do ano, período de verão, tem muitas chuvas, tem muitas tempestades, especialmente na parte de baixo do país. A Flórida é muito atingida com isso, o Texas é muito atingido com isso, então se prepare para essa possibilidade. O Infantino disse assim: não, a gente vai acomodar esses jogos mais cedo em estádios cobertos. Vai ser um desafio para a logística, porque nós estamos falando de estádio em Atlanta, maravilhoso, coberto, climatizado. Estádio de Dallas, o AT&T, que pode abrir ou fechar, que também é climatizado. Estádio em Vancouver, também como estádio climatizado. Tá, mas e aí? O SoFi Stadium também, né, lá em Los Angeles. Estou falando tudo de sede da Copa do Mundo do ano que vem de seleções. Mas são 4 estádios de 13 sedes. Será que vai ser possível colocar essa distribuição? Porque o sorteio agora acontece em dezembro. Então, beleza, faz sentido. Quer colocar jogos mais atraentes para os europeus, para o público asiático, jogos mais cedo, começando tipo meio-dia, 1 hora, tem que fazer em estádio que tem ar-condicionado. Como foi feito, por exemplo, nos jogos da última Copa do Mundo lá no Catar. Mas eu acho que vai ser muito desafiador. Ele disse isso, mas não acho que vai ser possível. Tem que empurrar. Aí qual é a solução, então? Só tô colocando o problema? Cara, os jogos têm que começar no final do dia. Como a gente teve um jogo, por exemplo, do Real Madrid, que começou às 5 da tarde e que foi numa temperatura absolutamente agradável. Ah, mas 5 da tarde em alguns lugares lá na Europa já é quase meia-noite. Gente, desculpa, mas faz parte. Vão ter que se adaptar. A gente não se adapta quando, por exemplo, teve a Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. De novo, tem que considerar, é um mercado que paga muito, é um mercado que assiste, mas, gente, é a Copa do Mundo. De 4 em 4 anos que isso acontece. Então, para mim, esse é o primeiro ponto a ser endereçado. Outra coisa que eu queria falar. Vivi também aqui nos Estados Unidos a Copa América no ano passado e agora o Mundial de Clubes. Completamente diferente. A gente teve, lembra a final da Copa América, aquela invasão no Hard Rock Stadium, lamentável. Quando se trata de FIFA, em comparação com a Conmebol, muda completamente. A área fica mais... A FIFA faz mesmo o tal do território FIFA, ou seja, ela faz um perímetro em torno do estádio que, se você não tiver ingresso, você não passa. Então, nesse sentido, foi mais organizado. Mas, em algumas sedes,
a desinformação foi latente. Por quê? Esses estádios que trabalham muitas vezes com jogos de futebol americano, eles trabalham com voluntários, no caso, né, a FIFA traz voluntários, mas também com terceirizados. E tinha gente que não tinha ideia nenhuma. Mesmo a questão de identificação foi um problema. Nem todo estádio tinha placas indicando, por exemplo, onde era o centro de credenciamento, onde você buscava a sua credencial. Eu vivi uma experiência, eu cheguei no dia de Palmeiras e Inter Miami, o jogo que eu narrei lá no Hard Rock Stadium. Sem brincadeira, eu andei mais de 1 hora dentro do estádio para tentar encontrar e não tinha um santo sequer com a notícia. Onde que ficava? Ficava tão escondido que não tinha placa nenhuma. Foi um fotógrafo que me ajudou. Ele me viu, eu perguntei, falei, onde você pegou essa credencial? Aí ele me falou, cara, procura pela quadra de tênis, aquele complexo enorme lá que tem no Hard Rock, onde é o Miami Open, lá você vai ver. Mas mesmo quando eu cheguei no lugar depois de 1 hora, não tinha placa, não tinha nada, era uma portinha. Então acho que nesse aspecto são detalhezinhos, mas eu anotei aqui no meu balanço, eu achei que faltou um pouquinho de colocar funcionários que fossem orientados só para dar orientações. Sabe aquela plaquinha, como eu posso te ajudar? Isso tinha para público, para quem tinha comprado ingresso, mas acho que tinha que valer também para o mundo inteiro. E aí eu já puxo outro tema na sequência, que é o intercâmbio cultural. As cenas dos torcedores brasileiros tomando Times Square, a Brooklyn Bridge, especificamente a torcida do Palmeiras fez isso, as escadarias do Rock, né, que a torcida do Flamengo também fez isso. Elas viralizaram e elas foram para o mundo inteiro. O que fez o Boca Juniors em Miami, tem muito argentino ali naquela região também. Não me espantou, tá? Não me espantou, mas eu acho que finalmente a gente conseguiu quebrar a bolha. Gente, quando a gente fala de internacionalização de marca, os times precisam aparecer, a gente não tem nem os direitos do Campeonato Brasileiro, male sendo negociados para outros países. Isso agora está começando a mudar de novo, mas não é só isso. O calendário brasileiro, que é tão desafiador, que tem um monte de problemas, e os europeus estavam reclamando do calendário, né? Ele precisa abrir espaço para que os times brasileiros venham para os Estados Unidos, para que os times brasileiros viajem à Europa, porque esse intercâmbio é fundamental, não só da marca, também no futebol. Ao longo da competição, eu me lembro que nós tivemos uma discussão que eu falava assim, eu tenho certeza que para o São Paulo ser bicampeão do mundo em 92, 93, que foi o time que depois de 10 anos, né, depois de Flamengo e Grêmio campeão do mundo, foi o São Paulo que fez as pessoas de novo prestar atenção. Opa, legal jogar esse Mundial lá no Japão, tal, não sei o que, o São Paulo do Tele Santana. Esse time do Tele Santana jogava o Ramon de Carranza, o Tereza Herrera. A gente brasileiro, era convidado para ir à Espanha participar de torneios amistosos. Mesmo a Florida Cup, que começou sendo em janeiro e que agora está acontecendo aqui nos Estados Unidos no meio do ano, que tem trazido os times europeus para cá, o brasileiro não consegue vir porque o calendário não para. E ganha todo mundo. Ganha em internacionalização de marca, ganha em venda de direitos. Durante a competição, com o bom desempenho dos brasileiros, cresceu a pesquisa, isso é estatística, tá? No Google, de Campeonato Brasileiro, onde assistiu, como é o Campeonato Brasileiro, as pessoas quiseram ver, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Você ouve isso dos técnicos estrangeiros que trabalham no Brasil. Então, o Mundial, a Copa do Mundo, serviu como essa vitrine e precisa continuar. Precisa ter o objetivo. Como é que vai adequar num calendário que ainda precisa atender um monte de data de estadual? Esse é um desafio enorme, mas eu repito, esse intercâmbio é fundamental para todos nós. Para o time brasileiro entender que o bicho não é tão feio assim, o bicho papão europeu, porque o que acontece? A gente passou o ano inteiro jogando na nossa bolha, dentro da Conmebol o Brasil está sobrando faz tempo, argentinos, uruguaios, colombianos, equatorianos, via de regra, já não são um desafio enorme, só que aí no final do ano a gente vai lá para uma semana para fazer um jogo contra o Manchester City, no caso agora contra o Paris Saint-Germain, porque vai continuar o Intercontinental, você sabe disso, né? A Conmebol perdeu força e agora os times brasileiros, o campeão da Libertadores, no caso o Botafogo do ano passado, para ser campeão vai ter que fazer 3 jogos agora, viu? Isso mudou também, não sei se você tá ligado, a gente pode falar disso no outro vídeo, mas o que eu quero dizer, a gente passa o ano inteiro enfurnado numa bolha, aí para chegar no final do ano e encarar o time do Guardiola.
É claro que vai ter desvantagem. Se você jogar em outras oportunidades ao longo do ano, você vai ver que o bicho não é tão feio assim, que existem possibilidades. Então urge a necessidade. Eu tenho ouvido notícias que São Paulo está tentando trazer, a Prefeitura de São Paulo, o Barcelona para jogar no Brasil. Esse intercâmbio é mais do que necessário até para gente que cobre, jornalista, narrador, né, para você conviver com uma realidade que às vezes fica restrita a quem faz, por exemplo, a Champions League. As inovações, algumas tecnológicas que foram propostas pela FIFA, o que eu gostei e o que eu não gostei. De cara, para mim a melhor delas, a câmera no ouvido dos árbitros. Que coisa maravilhosa aquela imersão. Não foi a primeira vez, né? Já tinha visto uma experiência na Bundesliga com a câmera aqui no peito do árbitro, né? Mas aqui na orelha ficou maravilhoso. Tem imagens espetaculares dos gols acontecendo e árbitro bem posicionado, nem todos são, bem posicionados dentro do campo. Isso pra mim foi um enorme acerto. Agora um erro. A tal da apresentação da NBA. E olha que eu sou um cara que cubra a NBA aqui, tá? Essa coisa mais americana do espetáculo não funcionou. Não funcionou para quem estava no estádio e na televisão também, sinceramente, ficou lenta, ficou modorrenta, não fez sentido nenhum. Sou mais na tradição dos times entrarem lado a lado, se cumprimentarem, ficarem perfilados, toca lá o hino da competição, mas esse negócio de se apresentar 1 a 1, quer fazer isso? Faz pro time campeão. Faz pro time campeão. Depois que decide o título, o Chelsea foi campeão, vai lá e anuncia 1 a 1 os campeões. Aí legal, que é uma forma de você marcar para a história os nomes dos caras que foram os campeões. Mas essa outra parte aí de todo jogo ter essa apresentação, para mim, furada, pode apagar. Uma coisinha também do regulamento, não foi por isso que o Chelsea foi campeão. Mas o Chelsea poder trazer um jogador, como todo mundo podia trazer, não é só o Chelsea, mas como o João Pedro, a partir das quartas de final, eu acho que não é legal. Eu acho que perde um pouco da característica. Abriu uma janela antes do torneio, legal, valorizou. E aí abriu espaços para o Trent Alexander-Arnold, por exemplo, estrear pelo Real Madrid. Mas assim, no meio da competição, o Chelsea vai lá no Brighton, paga 60 milhões de libras e traz o cara que foi a grande diferença. Eu acho que você perde um pouquinho até de credibilidade para a competição, sabe? Põe ali uma janela até 10 dias, do início ou 2 dias depois da primeira rodada e para ali. Chegar no meio fica com cara de torneio amistoso. Aquela coisa, de contrata os caras aí, como tinham especulado de que o Cristiano Ronaldo ia fazer um contrato de 1 mês só para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que isso foi uma desvantagem técnica. Não foi por isso que o Chelsea ganhou. O Chelsea se encontrou ao longo da competição e fez um jogo espetacular contra o Paris Saint-Germain. Mas acho que foi uma desvantagem, eu não repetiria isso também. Por fim, falei de público. Quero fechar com a questão que é uma polêmica e que nós, brasileiros, e nós, da comunidade do futebol internacional, estamos conhecendo, que é a realidade americana para ingressos. Tickets. A FIFA resolveu adotar para esta Copa do Mundo de Clubes e também será assim no ano que vem. Esse vídeo serve já de uma preparação para o ano que vem, para a Copa do Mundo de Seleções, o que eles chamam de tarifa dinâmica. Isso é normal para o americano, para jogos de NBA, de NFL, de MLB, mas também para concertos. A gente está vivendo o verão por aqui, está tendo show quase todo final de semana. O que é a tarifa dinâmica? Quanto mais gente estiver procurando ingresso, automaticamente esse preço vai fazendo uma escalada. Ele vai subindo. Quanto menos gente estiver interessada nesse evento, os preços vão caindo. Por isso que houve até um movimento, quando os primeiros ingressos da Copa do Mundo de Clubes foram disponibilizados, as pessoas ansiosas, eu sou ansioso, então eu reconheço a ansiedade de longe, foram lá já inundar o site, não sei o que, sabe o que isso fez? Fez com que quem tivesse comprado primeiro tivesse pagado muito mais caro. Vamos pegar o exemplo de Fluminense e Chelsea. A semifinal da Copa do Mundo de Clubes chegou a ter ingressos na segunda-feira. O jogo foi na terça, a $13, porque não tinha mais procura. Aí essa notícia se espalhou. Gente, tem ingresso para semifinal a $13, que não é nada, mesmo convertendo, né? O que aconteceu na terça, no dia do jogo? Os ingressos já voltaram a 180, $200. Então, se prepare para isso. Trabalhe com essa margem. Isso é normal nos eventos aqui, não só esportivos dos Estados Unidos. Se você for ansioso para comprar antes com medo de perder, você vai pagar mais caro. Então eu vou correr o risco?
Aí a escolha é de você, mas acho muito importante. Isso não vai mudar. Ó, citei só alguns pontos que eu fui anotando ao longo da competição aqui, mas eu quero te ouvir. Vamos continuar essa discussão nos comentários? Me diz o que você acha. E nesse um ano, já menos de um ano pro pontapé inicial da Copa do Mundo, eu prometo voltar com mais vídeos vivendo a realidade do futebol na terra que vai receber a grande Copa do Mundo, a maior de todos os tempos, porque serão 48 seleções, o país da Olimpíada também daqui a 3 anos e muito mais pra vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, interaja e eu volto numa próxima. Até mais!